não quero dorminhocos conosco hoje. Exatamente. E só para esclarecer vocês, outrora, em tempos remotos, passados, no ano passado, para ser mais específica, nós fizemos uma oficina de musicoterapia analítica. Ok. No entanto, não ficou gravado. Chegaram novas pessoas, muitas pessoas novas, solicitando a retomada dessas outras temáticas. E por isso mesmo a gente decidiu trazer novamente essa temática para conseguir conversar, dialogar a respeito dela. Então, quem já participou vai ter experiências novas. Quem não participou vai gostar. Eu acredito que vai gostar. Se vocês gostam de arte, música e a busca pelo processo de individuação, isso é, o processo de conhecimento, eu aposto que vocês vão tirar bastante proveito da oficina de hoje. Boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez. Já vi que tem algumas pessoas aqui que estão chegando pela primeira vez. Podem se apresentar se quiserem, se não quiserem, se quiserem ficar anônimos, a gente preserva esse direito a vocês, tá bom? Perfeitamente. Afinal, somos os arquétipos anônimos, não é? Exatamente. Imagina só obrigar os arquétipos a não serem anônimos, seria uma contradição. Então, tornam-se não anônimos aqueles que não querem ser anônimos. Por exemplo, eu, Aero, estamos Afinal de contas, no processo de individuação, nós precisamos de subir os conteúdos do inconsciente à consciência, né? Então, os arquétipos anônimos deixam de ser anônimos, pessoal. Eles deixam. Exatamente, pessoal. Então, assim, olá, Bru, boa noite. Antes da gente começar propriamente a nossa oficina, quero saber, alguém tem alguma dúvida? Retomando com vocês, a oficina de hoje será mais tranquila em termos teóricos do que as das semanas anteriores. Nas semanas anteriores, nós tivemos muito conteúdo denso. Então, era sobre sonhos, não tinha como fugir disso, era muito mais teórico. Hoje vai ser muito mais prático, tá? Então, tenham isso em mente. Olá, Wesley, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Wesley, é um prazer te ter aqui entre nós. Então, fique à vontade para comentar, para conversar, para trocar experiências também. E, claro, para aproveitar as práticas. Naturalmente, é a melhor intenção. Hoje, como eu quebrei a minha xícara especial, eu tô com essa xícara aqui totalmente contra-intuitiva, porque ela é quadrada, mas não reparem, não se distraiam a partir das aparências. Apesar do arquétipo dessa forma ser distinta de uma xícara habitual, é uma xícara, tá? Acreditem. Então, mais alguma dúvida, alguma questão antes da gente começar? Eu esqueci. Esse é o momento. Eu vou pegar minha xícara. Eu queria perguntar sobre o certificado da reunião passada. Eu imaginei que tu ia perguntar disso. Eu já estava esperando quem que ia trazer a questão dos certificados. Eles serão entregues, tá? Após essa reunião, será entregue o certificado da semana passada a todos que solicitaram na semana passada, mais os dessa semana. Por exemplo, a Ive vai ter os 2 certificados. Vai ter o certificado da semana anterior e dessa. Suponho eu, né, Ive? Então, gente, tá bem. Eu queria comunicar a vocês que, como a Dayana, eu também providenciei uma xícara diferente e eu espero que vocês gostem dela, tá? É dos Teletubbies. Eu comprei ela só para poder participar dessa reunião com uma xícara especial. Então, assim, olha, espero que vocês gostem. Ela é muito bonitinha. E é isso, gente. Valorizem suas xícaras. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. O certificado é com relação às 2 reuniões, né? Essa e a anterior. Não tem nada a ver com as anteriores dessas. Isso. Então, assim, após toda oficina, a gente oferece certificação. Como que funciona esse certificado? Depois da reunião, a gente coloca lá no grupo. Olha, pessoal, mandem mensagem no meu PV. E daí o pessoal manda o nome completo e eu emito o certificado. O que acontece? A gente não tem como emitir certificados muito anteriores, porque a gente não tem como controlar a presença, né? Quem é que estava, afinal de contas, na reunião dos sonhos parte 1. A gente não sabe, a gente sabe quem pediu o certificado logo após a oficina. Então, vocês têm a opção de pedir hoje certificado após essa oficina, mandando o nome completo no meu privado. Daí a gente mantém esse controle, certo? Então, tá bem. Mais alguma questão, pessoal, antes da gente começar? Esse é o momento, tá? Depois surgirão outras dúvidas. E eu tô demorando um pouquinho a começar, porque geralmente chegam pessoas atrasadas, e a gente sabe disso, nossos parceiros.
e não tem problema algum. A questão é, eles chegam no meio da atividade e ficam totalmente perdidos. E hoje vai ter muita prática, então a gente não quer que eles fiquem perdidos, naturalmente. Tá me ouvindo? Sim, Maicon, boa noite, meu Boa caro. noite. Boa noite, É porque eu Maicon. queria saber exatamente isso, se teria prática, porque eu vi que o nome da reunião é musicoterapia, terapia. A gente iria trabalhar com música? Meu caro, você está botando os bois... Não, a carroça na frente dos bois. Exatamente, você está muito ansioso, isso é ótimo, porque a gente quer entusiasmo aqui mesmo. Mas assim, sim, nós vamos trabalhar musicoterapia, a gente vai explicar o que é a musicoterapia, como que ela funciona aplicada à psicologia analítica. Não é apenas a musicoterapia tradicional, é a musicoterapia analítica. Então, ela tem uma perspectiva junguiana associada à psicologia analítica. Existem vários analistas, ou seja, analistas junguianos que trabalham nessa perspectiva específica. Uma das professoras que eu tive na especialização de psicologia analítica, ela trabalhava especificamente com arte-terapia, então ela era arte-terapeuta e musicoterapeuta analítica. A formação dela não era como psicóloga, a formação básica dela era na área artística. E daí ela foi se especializando para se tornar, então, uma musicoterapeuta e também uma arte-terapeuta. Para vocês saberem, desde já, e a gente vai explicar ali quando passarem os slides, que a musicoterapia não está restrita a uma única área, ela é multidisciplinar. Então, por exemplo, você pode ter uma formação em música, ou, sei lá, em filosofia e se tornar um arte-terapeuta. Depende muito da sua especialização, certo? Alguma outra questão, pessoal? Se não tiver, então, eu já vou passar os slides, a gente já vai começar, que eu acho que vai ser bem legal. Vocês podem ir lançando. Administradores, se quiserem, podem colocar mais um aviso lá na comunidade ou no grupo, que já vai começar, que o pessoal pode entrar antes que comece a prática e as coisas comecem a ficar... eles vão chegar confusos, tá bom? Isso mesmo. Enquanto isso, eu vou colocar os slides aqui. Gente, não se esqueçam que eu sou essencialmente idosa no que tange a qualquer tecnologia. Portanto, caso eu tenha um pouquinho de dificuldade aqui nesse momento inicial, por favor, desejem sorte a mim. Não, e olha, pessoal, qualquer coisa que ela fizer aqui já está ótimo, comparando a última vez que eu apresentei. Não sei se vocês lembram, mas foi extremamente deplorável. Eu me esforcei muito, mas eu tenho uma incapacidade genética de passar slides. Não foi minha culpa, tá? Realmente não foi culpa dele, então... Olha, até que não demorou tanto tempo. Então, pessoal, eu tô cheia de habilidades. Então, assim, adquiri essas habilidades agora mesmo. Bru, pode falar, por favor. Cadê o... Era o Salem, né, que passava o slide? Ou era o... Não, é o Mizu. Não, era o Mizu. O Mizu, então, ele tá de folga hoje. Por quesitos de... ele merecia uma folga, né, pessoal? Todo mundo merece uma folga dos slides. Afinal de contas, poxa. Mas não é um trabalho muito árduo. É um trabalho árduo, cansativo. Inclusive, assim, demanda muita coisa. Mas não veio ao caso agora. Então, pessoal, apresentando. Hoje a gente vai para musicoterapia analítica. Tudo bem? Antes da gente começar, eu quero saber o que vocês entendem por isso. Já ouviram falar alguma coisa sobre? O que sabe? Já experimentaram? Por mais que seja uma prática bem inacessível, infelizmente, ainda. É uma prática elitizada ainda. É uma prática cara. Você vai pagar, assim, papo de 300, 400 reais por uma sessão, infelizmente. E isso é no geral da área analítica. Então, por isso mesmo eu digo para vocês, aproveitem hoje, porque o nosso objetivo do Arquétipos Anônimos é favorecer a acessibilidade a conhecimentos que acreditamos que podem favorecer o processo individual e coletivo. Portanto, fiquem à vontade, aproveitem bastante, tá bom? Aguinaldo, por favor, pode falar. Eu conheço só boa noite, primeiro, né? Eu conheço só a musicoterapia, nunca sabia que tinha analítica dela, mas eu conheço a musicoterapia como uma forma de expressão mesmo, igual na arte-terapia. Então, quando a pessoa está sobre fortes emoções, sobre forte alguma coisa, ela vai e expressa isso de alguma maneira, e ela coloca isso em um acorde, em um ressoar de tambor, e isso vai ressoar
a emoção, o sentimento dela, e cabe ao musicoterapeuta ou o terapeuta em si interpretar o que é que ela está sentindo, como se fosse digerir o processo. Então, acho que a musicoterapia é como se fosse não uma válvula de escape, mas um artifício para mostrar as emoções à tona, sabe? Tipo, Aguinaldo falou e falou muito bem. Justamente, cabe ao analista, ao musicoterapeuta, auxiliar, então, esse analisando, a interpretar ali as emoções dele. A gente vai ver hoje formas primárias, principais, não só ver como experimentar alguma das formas principais utilizadas na musicoterapia analítica, mas está perfeita a tua descrição, Aguinaldo. Maicon, por favor, pode falar. É que eu tive a única ideia de musicoterapia, eu não sabia que tinha, mas eu só conhecia a aromaterapia, que é com aroma, eu não sei explicar exatamente como funciona. E eu também lembrei, porque tem uma música chamada Língua, de Caetano Veloso, que fala, né, da nossa língua, e ele retrata em uma das passagens que se você tiver uma ideia, você simplesmente põe à tona, escreva uma canção. Aí ainda fala que está provado que isso é possível filosofar em alemão, porque que normalmente os nomes eram em alemão, então quem era filósofo tinha que saber alemão. E quando, na verdade, a gente pode usar a nossa própria língua para fazer isso. E é muito interessante a questão da música também. Eu tô ansioso, vou ficar quieto aqui, só prestar atenção. Fico feliz, Michael. Tua contribuição foi bem legal. Resgatar um Caetano Veloso em uma oficina de musicoterapia é muito pertinente. Ok, pessoal. Então a gente... Vamos ver se eu consigo passar. Ué, passei muito até. Ou não? Oh, socorro, gente. Vocês viram? Não, estou dando spoiler. Como faço para parar? Tá. Tudo bem. Não é uma tarefa fácil. É isso que o povo quer, tá tudo bem. O povo gosta de spoiler, né? Impressionante. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de musicoterapia analítica, a gente tem 3 fundamentos, 3 bases que vocês terão em mente ao decorrer de toda essa oficina. Na semana que vem, a gente começa outra série. Vocês já estão habituados que a gente faz séries densas e faz uma pausa de descanso, que é essa aqui no caso, e depois faz outra série densa. Passamos por 3 séries ou 3 edições dos sonhos, após a edição dos tipos psicológicos. Agora é uma pausa tranquila. Semana que vem a gente começa, então, a temática extensa de individuação. Mas aqui vai ser só uma introdução para, caso alguém não conheça, poder compreender, tá bom? Então, o primeiro fundamento é a individuação. A individuação é essa integração transformadora, uma prática alquímica. Não levem na literalidade esses termos junguianos, eles são representativos, simbólicos propriamente. Quando a gente fala de uma integração, a gente fala de observar, olhar para aquelas características, para aquelas atitudes ou mesmo conteúdos que não pertencem ao campo da nossa consciência, que são distantes do que nós entendemos que nós somos, para conseguir transformar eles. Porque boa parte desses comportamentos leva, então, a outros comportamentos mais neuróticos. Então, você entende, por exemplo, que você é tão gentil que você reprime a sua possibilidade de não ser gentil, de eventualmente ter uma atitude que é contrária à gentileza. E isso pode levar ao quê? A um ataque súbito de raiva, repentinamente, de tanto reprimir aquela característica. Todo tipo de repressão, ela não morre. Então, ela retorna posteriormente, geralmente de uma maneira mais grotesca. Freud fala já que os afetos que a gente, entre aspas, mata, eles não morrem efetivamente, eles retornam, e retornam mais feios, mais deformados. E é isso que acontece. A individuação, ela vem justamente como uma via de integração transformadora. Vocês podem entender como, olha, não levem a cabo isso, só para compreender mais facilmente. É como se fosse uma síntese hegeliana, uma síntese de Hegel a nível psíquico, tá? Vou dizer só para ilustrar. É uma boa síntese, é uma boa síntese. Segunda coisa importante, o fundamento, etnomusicólogos. O que é isso? São aqueles que se pautam, que se baseiam no estudo da música e da psicologia primitiva, dos arquétipos, enfim. Então, a gente considera os estudos da etnomusicologia, por quê? Porque é a partir dele que a gente consegue entender princípios
princípios no quesito primitivo. Que sons são esses que evocam tantas sensações, tantos sentimentos? Que acordes são esses? Como jogar uma coisa com a outra? Então, o etnomusicólogo, ele se debruça a estudar o som, os acordes, as combinações. Então, em termos harmônicos, em termos melódicos, ele está concentrado em cada minúcia disso. É claro que a gente não vai ver essa minúcia, mas a gente vai considerar ela hoje sim. E terceiro são os arquétipos. Arquétipos, já dizemos, são imagens primordiais. Como a gente fala, a xícara é uma ideia. A gente só identifica que isso aqui é uma xícara porque a gente tem a ideia do que é a forma de uma xícara. Então, apesar de que existem várias xícaras diferentes, quando vem xícara na nossa mente, a gente sabe o que é uma xícara, porque é o arquétipo. Então, essa forma primordial de uma xícara. E existem essas formas no psiquismo, como a gente tem bem conversado, certo? Claro que vocês podem ir abrindo o microfone e falando conforme surgirem dúvidas, tá bom? Olha, não passei spoiler, não passei, né? Dessa vez eu tô fazendo as coisas certas. Então, assim, para introduzir o pessoal que tá chegando aqui agora, a gente tem vários esqueminhas da psique, vários deles a gente utiliza, a gente tem aqueles esquema, a casca do ovo. Pode falar, Bru. Quando você falou sobre sobre reprimir as emoções, eu me lembrei de um anime que eu tô assistindo agora, que eu não sei se vocês já assistiram, Mob Psycho, que é um personagem que ele reprime muitas emoções negativas dele e ele acaba, quando chegando no 100% lá, estourando de uma maneira muito mais pesada do que se ele simplesmente expressasse aquilo que ele sentia no momento. E esse é um bom exemplo, porque é o que acontece. É claro que essa é uma obra ficcional, mas você vai observar. Do nada, uma pessoa extremamente calma, você observa como, da onde vem isso, de onde vem essa fúria dessa pessoa que é tão carinhosa. De onde vem? Estava ali o tempo inteiro, sendo reprimida. Porque, assim, uma coisa muito interessante no psiquismo que a gente tem que considerar, toda característica exagerada que pertence ao ego, e, assim, vocês podem ter certeza, nos termos analíticos, que essa pessoa está fazendo um grande esforço consciente para reprimir o oposto. Quando a minha consciência afirma algo tão veementemente, o inconsciente nega aquela coisa tão veementemente. Tudo bem? Então você deve considerar isso. Uma pessoa que se diz tão moral, ela diz, eu sou muito correto, eu sou muito moral. Ela está fazendo um grande esforço para reprimir toda a sua característica que é considerada imoral. E, de repente, ela pode ter uma atitude totalmente imoral que surpreende a todos, que vem como um escândalo. Tá? Isso é um problema do quê? Da falta de integração, dos exageros, dos excessos que a gente é sujeito através do psiquismo, é claro. Quem mais levantou a mão, pode falar, por favor. Eu tenho uma dúvida nessa questão. Por exemplo, tem um indivíduo que tem determinada característica arrogante, ignorante, vamos dizer assim, mas ele oprime aquela situação. No momento ele surta, assim como você mencionou. Mas ele tem que oprimir aquilo por ser daquela forma. Como que ele vai aplicar tal atitude dele? Como que ele vai mudar? Ele tem que disfarçar, botar uma máscara para tampar aquilo. Mas pensando nisso, como que ele vai fazer para não reprimir aquilo? Mas se ele não reprimir, ele vai agir de forma não tão agradável. Então, assim... Perfeito! Entendo. Aqui que ele vai Nathan, pela forma. Tua questão é muito boa, excelente, na verdade, porque é uma discussão ferrenha, tá? A gente fica discutindo assim, tá, ok, esse sujeito, vamos supor, ele é muito dócil e ele não consegue se colocar um pouco mais de ímpetos, mais de agressividade na sua fala, não consegue impor limites. Só que quando ele faz isso, ele chega, surta, lança tudo em cima dos outros, porque estava reprimindo muito isso. O que ele deve fazer? Permanecer sendo dócil ou permitir essa extravasão? Nenhum dos dois, porque a gente busca o intermediário. O processo analítico faz isso. Ele reconhecer que, por exemplo, em alguns momentos, ele poderá ativamente, conscientemente colocar. Vamos supor, ao invés dele simplesmente ficar sendo gentil, até chegar o momento que ele estoura, ele faz o seguinte, tá, eu já sei que eu reprimo, então essa minha característica mais incisiva. No meu processo analítico, eu vou selecionar um momento do meu dia para ser incisivo.
Sabe aquela pessoa que, por exemplo, fica me dizendo, faz isso, e eu sempre digo, tá bom, vou fazer. Não, vou dizer um não para ela, eu vou dizer não, não vou fazer. Então, é um esforço. Então, o analista vai estar ao lado, naturalmente, então o processo, para ele saber dosar, para ele conseguir identificar pontos de equilíbrio, para aos poucos ir integrando aquela característica oposta que é tão rejeitada. E é um motivo para essa rejeição, naturalmente. E o objetivo da individuação é encontrar caminhos para isso que parece uma contradição, que parece naturalmente um paradoxo. Como juntar uma pessoa dócil e uma pessoa incisiva na mesma característica, no mesmo corpo, na mesma mente? É um processo extenso e a resposta não é fácil. Pode falar, Aguinaldo, por favor. Um ponto nessa questão que ele pontuou que é bem legal, por exemplo, igual vocês estão abordando a musicoterapia, ela poderia ser abordada como um meio do indivíduo extravasar essas emoções dele, ele conseguir se libertar quando ele está sendo muito fechado, assim, ele se liberta, poderia ser usada isso? Com certeza. Então, é um meio, não somente a música, a arte no geral é um meio de conhecimento. Através dela, o sujeito consegue entrar em contato com muita coisa que ele não conhecia de si. Não é incomum você ver um artista produzindo algo e dizendo, não sei de onde isso veio, não sei de onde saiu. Eu acho que isso é genial, mas não foi o que fiz. Então, essa sensação de ver um estranho naquilo que produz implica essa evocação. Você vê muitas pessoas dóceis e gentis, por exemplo, indo para o lado de um heavy metal, indo para uma expressão extremamente agressiva artística. Isso é muito comum, tá? Isso acontece porque ele encontra na arte o seu outro meio termo. Ele encontra a possibilidade de canalizar, então, aquilo que ele tanto reprime. E existe. Porque quando aparece na arte, mostra que aquilo ali tá ali. Aquilo existe de algum modo. Respondeu brevemente a tua questão, Nathan? Claramente, e essa questão do heavy metal é interessante. Eu, por exemplo, eu curto bastante, principalmente aquela questão do metal bem mais extremo. E eu tento manter essa característica mais calma. E isso foi interessante agora que eu falei. Olha só, o exemplo bem pertinente contigo, muito legal isso. Maicon, por favor, pode falar. Tá me ouvindo? Que eu não sei, eu tô de fone, não sei se tá, né? Dá para ouvir bem. Eu tenho duas questões a falar. Eu vou utilizar a Fernando Pessoa como base, que ele fala que não há nada mais metafísico no mundo do que chocolates, senão chocolates. Só que eu penso na música, mas ele também fala que tem feito filosofias em segredo que nenhum canto escreveu. Só que na hora, quando a gente vai pensar em uma música que toca alguma coisa, o nosso cérebro ele já simplesmente canta. A gente começa a cantar uma música, mesmo sem querer. Ou fica na nossa mente, ou a gente ouve uma música, a gente começa a cantar. É como se a gente não quisesse, mas acaba expondo aquela emoção. E por isso que eu falo que eu penso também que a música é um pouco metafísico. Poderia explicar essa situação na psicologia analítica, porque tem gente que não gosta de música, mas algum som acaba atraindo aquela pessoa, algum som, alguma música, algum toque, qualquer coisa assim, acaba atraindo a atenção daquela pessoa e ela externaliza aquilo, sem querer ou querendo, enfim. Eu acho muito difícil uma pessoa que não gosta de música. Muito difícil mesmo. A pessoa pode... Pessoal, tem algum microfone aberto que tá dando eco no meu? Ou é impressão minha? Enfim. Rivaldo tá com o microfone ligado. Bom. Não é o meu dessa vez, um orgulho. Então, assim, pessoal, eu acho muito difícil uma pessoa que não goste de música. Porque a música, ela, então, é um movimento primitivo, natural, melódico, pertence até mesmo ao campo da fala. Eu vejo pessoas que não gostam, às vezes, de música erudita, ou que não gostam de certos tipos de música, mas acabam gostando, acabam se atraindo em algum momento pela melodia, pela canção, mas seja como for, com certeza essa questão da memória de curto prazo, aí a gente vai para uma questão mais de neurociência, da memória de curto prazo que fica repetindo ali, não necessariamente tem uma questão tão aprofundada nesse sentido, mas é um fenômeno que ocorre, não somente com música, mas com muita coisa que fica na nossa mente, que a gente fica evocando, a gente escuta um trecho e fica ali, não sai da cabeça, sabe?
Mas a gente vai discursar um pouquinho mais sobre isso logo mais, tá bom, Michael? Ok, E obrigado. imagina. Então, pessoal, olha só. Essa estrutura aqui, dentre tantas outras que nós já fizemos para exemplificar, eu peguei 3 elementos principais da psique para a gente falar: o ego, o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. Basicamente, ego, centro da consciência, pertence à nossa consciência. É aquilo que você entende que isto sou eu. Essa é a minha vontade. É disso que eu gosto. É disso que eu não gosto. Eu sou legal. Eu sou chato. Eu sou metódico. Eu sou desastrado. São as características primárias que a gente entende na nossa consciência, tá? Então, assim, normalmente o ego ele tem um papel muito importante porque ele faz a repressão desses conteúdos, é ele que joga para baixo do tapete as coisas, certo? E ao mesmo tempo ele tem um papel negativo várias vezes, porque ele impede que esses conteúdos cheguem, no final das contas, à nossa consciência. Pois é, então o ego é basicamente essa figura, o centro de volição, principalmente afirmativa. Eu acho que isso é a forma mais fácil da gente fixar o que é o ego comparado ao inconsciente pessoal, né? Porque já pegando um pouquinho do inconsciente pessoal, enquanto o ego é essa coisa afirmativa, ou seja, esse sou eu no mundo, é assim que eu me coloco no mundo, tal, esse sou eu. O inconsciente pessoal vai ser o oposto. É aquilo que vem negativo. É aquilo que você olha e fala, ok, isso não sou eu. Claro, é mais um agregado de coisas, mas partindo do princípio é isso. Isso não sou eu não gosto disso. Muito bom. Eu gosto muito, dessa ilustração que tu traz, dessa ideia de eu sou e eu não sou, porque tem muito a ver com isso, perpassa e tem um atravessamento muito grande. E eu gosto da ilustração também de que a consciência é como uma ilha, e como tu disse da outra vez, uma ilha alta. Eu acho que isso é legal de trazer para o pessoal. Dentro desse mar, que é o inconsciente, a inconsciência, ou seja, aquilo que está fora do nosso campo de consciência, do nosso campo de controle, de identidade, de movimento, de percepção, de julgamento, existe uma série de conteúdos estruturais básicos ali. E esses conteúdos refletem diretamente. Afinal de contas, pensem que essa ilha, que é a consciência, ela está cercada por isso. E ela é pequena, ínfima em comparação aos conteúdos que emanam desse inconsciente. O que isso quer dizer? Há muito mais coisas debaixo do céu, então, do que sonha a nossa filosofia de fato. Há muita coisa interna entre nós que nos remete também a esse comportamento neurótico, muitas vezes. Você vai ver que, muitas vezes, a gente tem uma sequência de comportamentos e a gente pensa, nossa, por que eu faço isso? É tão ruim isso. Ou a gente nem percebe, só vai fazendo. Muita gente pensa, vou parar de fazer isso. Ela até tenta. Assim, 3 dias depois, 4, alguns mais persistentes ficam mais tempo. No entanto, o que acontece? Logo ela já está repetindo a mesma coisa. Porque o foco não é apenas o comportamento. A gente não nega o comportamento. A gente observa ele também. O comportamento é observável. Mas o que a gente faz? A gente deve buscar por que este comportamento existe no meu psiquismo. Qual é a causa dele ali? E eu gosto de lembrar uma coisa, que a psicologia analítica não é freudiana. Então, assim, não é só pegar, o que da minha infância me levou a ser isso. Não, a gente olha o contexto de vida atual, as perspectivas desse sujeito, é tudo que engloba a jornada desse sujeito. Deixa eu ver aqui no chat, que tem alguém que mandou uma questão, deixa eu ver. Fico meio perdido porque... Então, boas-vindas, tá? É muito legal, não precisa pedir perdão pela tua ignorância, não. Na verdade, não tem ignorância nenhuma, é uma questão bem pertinente. Na psicologia analítica, até gostaria de ter trazido o esqueminha da semana passada. Na psicologia analítica, nós temos 2 grandes divisões, consciente e inconsciente, tá? Dentro da consciência, a gente tem o ego e a persona. Ego e persona são 2 estruturas principais ali. A persona é a máscara social. Essa máscara que a gente veste no ego para se adaptar a diferentes circunstâncias. Em contrapartida, esse ego, esse centro de vontade que a gente está comentando, é o que a gente identifica mais facilmente como uma movimentação consciente. Dentro disso, no inconsciente, a gente tem a sombra e a cisígia, tá? A sombra nada mais é do que
conteúdos rejeitados. Um complexo, um arquétipo, na verdade, que também entra num complexo, é um arquétipo que concilia tudo aquilo que o sujeito diz que ele não é, que ele rejeita em relação ao seu ego. E a cisígia são conceitos mais primitivos com relação a ânimos e ânima, tá? E eu vou te explicar mais especificamente agora, porque nesse conceito de inconsciente junguiano, a gente tem inconsciente coletivo e pessoal. Esse inconsciente pessoal é aquilo que existe na sua cabeça. São as suas experiências, suas repressões, suas rejeições. Então, fazem parte de você, seus conteúdos inconscientes. Tá? Então, faz parte de uma experiência individual. Quando a gente fala de inconsciente coletivo, a gente fala sobre arquétipo, a gente fala sobre aquilo que partilhamos enquanto espécie. Por exemplo... É um objeto da consciência. Eu acho sempre importante falar isso, porque enquanto o inconsciente pessoal é de fato pessoal mesmo, ele faz parte de... Cada um tem o seu próprio, o inconsciente coletivo é literalmente um objeto da consciência, ou seja, é algo que você, como sujeito, se relaciona. Entendeu? Eu sempre acho legal colocar isso, mas pode continuar a explicação. Então, assim, a gente vai considerar, com certeza, na consciência e no inconsciente, esse inconsciente coletivo também, naturalmente, porque ele é a integralidade. Então, por exemplo, o arquétipo materno. A gente criou uma experiência rudimentar enquanto espécie, de que a mãe amamenta, de que ela é nutritiva, a gente criou uma ideia, um conceito, uma a priori do que é mãe, do que é esse conceito de mãe, que não necessariamente seja sua mãe biológica, mas é a experiência desse conceito, essa forma primordial. Então, são essas formas que a gente vai partilhando enquanto espécie que nos afetam diretamente, afetam a construção do nosso inconsciente pessoal e o nosso ego também. O que é interessante de pensar nesse sentido? É bom você pensar que essa frase, o Ai fala muito melhor do que eu. Ai, tu sabe muito bem qual frase que eu tô falando e é um assunto que tu gosta muito. A coexistência precede a existência. A existência. Perfeitamente, Exatamente. sim. Basicamente, o inconsciente coletivo, eu sempre trago essa frase do Peter Sloterdijk, porque o inconsciente coletivo, ele precede nós mesmos. E ele é um acúmulo de todas essas experiências nossas como espécie, que vão sendo formadas e formadas ao decorrer dos séculos, que vão sendo armazenadas. E esse próprio inconsciente coletivo, essa própria coexistência nossa da espécie, nos ajuda a nos formar como sujeito. Então, basicamente, isso quer dizer que antes de nós existirmos, de fato, para que nossa existência seja verdadeira, nós precisamos primeiro coexistir com o resto, com o restante da humanidade, e isso daí vem tudo, até a linguagem, a formação do sujeito e tudo mais. Ótimo, a linguagem é um bom indicativo, os lacanianos já vão começar a tremer e vão dizer, ai meu Deus do céu, ele tá falando de linguagem, vão começar assim a passar mal. Fiquem bem, lacanianos, tomem uma aguinha, mas assim, o que acontece? A linguagem, para Benveniste, ela não é um instrumento, ela é propriamente a constituição, e essa constituição é um bom exemplo do inconsciente coletivo. A linguagem, ela é inata, então, ela está ali na constituição do ser humano, essa linguagem. A gente tem esse ímpetus à linguagem, à comunicação, apesar de precisar do outro, dessa coexistência para desenvolvê-la, desenvolver os meios para essa linguagem, tá? Certo, pessoal, então vamos passando para a gente não... Ah, tem alguma pergunta, alguma questão? Pode falar, Natan, por favor. Se deixar, a gente fica falando para sempre, eu acho impressionante. É triste. Eu tenho dúvida, tenho discussão. Posso estar sendo estereotipado ou algo do tipo, mas o gosto musical da pessoa pode falar um pouco sobre a pessoa. Por exemplo, um indivíduo que ouve música clássica tende a ser a pessoa tecnicamente mais culta, enquanto pessoas que ouvem determinado tipo de música, por exemplo, não nada contra as pessoas que ouvem funk e tudo mais. Já sabia! Mais escolar, mais, sabe? Então, assim, eu posso estar usando estereótipo, mas o gosto musical da pessoa pode meio que trazer uma definição sobre a pessoa, assim como a linguagem. Por exemplo, pessoas que têm uma determinada tipo de linguagem pode meio que trazer algo sobre ela, tipo uma primeira impressão sobre ela. Essa é a minha dúvida.
Eu Assim, gosto da tua pergunta. antes de eu responder, eu só queria trazer um caso. Eu e a Dayana, nós tínhamos um amigo por alguns anos que ele fazia engenharia de materiais e era obcecado por filosofia. O gênero musical favorito dele era funk. Ele escutava funk todos os dias, ele escutava funk após acordar, ele escutava funk após o almoço, ele estudava escutando funk. E ele era um sabedor ávido de Hegel. Pasmem. Não, aqui, o que eu quero dizer, mostrar com essa anedota aqui, que é um pouco extrema, até nós estranhamos muito na época, mas é real, por incrível que pareça, é que não. Podem até existir arquétipos, ou seja, formas que você consiga imaginar de a pessoa que escuta música clássica. Sim, isso existe. Você tem uma ideia na sua mente daquela pessoa que escuta música clássica. Mas, sinceramente, eu escuto música clássica. Eu parei de escutar música clássica? Não, eu não sou um senhor idoso com uma barba bem Senex, assim, bem mais vivido, com experiência. Eu não sou. Eu sou simplesmente um estudante, mas eu ouço e muitas outras pessoas ouvem. Muito O bom. que a música pode dizer sobre você pode dizer muita coisa. Mas, para isso, nós precisamos de ver quem é você. Quem é o sujeito, entendeu? Não dá para poder tirar conclusões a partir do gosto sobre quem é o sujeito. Mas sim, por que você tem esse gosto sendo esse sujeito. E eu quero trazer mais uma questão, Nathan, antes de tu falar, assim, objetivo e subjetivo. A gente vai pensar o seguinte, tá? É muito mais sobre o conteúdo e como aquele conteúdo é processado por aquele sujeito na sua subjetividade, às vezes, do que sobre o conteúdo propriamente. Vamos imaginar um mundo que só existe funk, tá? Ou um país. Nesse país tem um erudito que só existe funk lá. Ele escuta o funk com um questionamento e ele pensa, por quê? Por que eles estão falando essas baixarias? Qual o sentido? E ele escuta, e cada vez que ele escuta, ele começa a formular teses e antíteses, ele começa, então, a fazer essa síntese ali em si. Então, será que é mesmo o gênero ou como o sujeito está processando esses conteúdos? Como esses conteúdos o afetam? Como eles perpassam o seu psiquismo? E naturalmente, o Ai falou algo muito bom, que é referente à persona. Quando a gente pensa em alguém que escuta música clássica, a persona, a máscara, o papel social, é alguém querido, uma pessoa assim, toda formal, lendo livros clássicos, com uma vela acesa, com uma boa iluminação e uma classe social, eventualmente, mais elevada. E isso também diz sobre o social, porque a questão do acesso a determinados conteúdos e a cultura também diz muito a respeito daquilo que o sujeito está exposto. Então, eu acredito que a tua pergunta é muito boa e, ao mesmo tempo, ela não tem uma resposta definitiva. Ela é subjetiva. Pode falar. Eu tenho um comentário a acrescentar que, tipo, por incrível que pareça, agora existe um funk que é romântico e não tem baixaria nele, que é ritmada em Interestelar, alguma coisa assim. É muito bom, muito bom. Olha aí, gente. Obrigada, Bruna, pela sua recomendação. Aos amantes dessa categoria musical, favor direcionar-se ao Bruno ali, que fornecerá mais questões no chat. Mas assim... Não, é só essa mesmo, eu não curto muito, não. Nathan, se você quiser complementar mais alguma coisa com relação ao que você queria falar. Tipo assim, igual questão musical. Eu conheço indivíduos que ouvem, por exemplo, death metal, black metal, que é os gêneros bem extremos, que eu me diria, sabe? E grande parte deles são ateístas e possivelmente não são adeptos ao cristianismo, fazem uma crítica muito extrema ao cristianismo. Aí onde então essa ideia na cabeça, por exemplo, aqueles indivíduos que ouvem black metal, death metal, que fazem essa crítica, sabe, aos cristãos, são moldados daquele jeito pelo gosto musical dela, entendeu? Então essa era o meu cumprimento mesmo. Mas muito obrigado. Será que eles são moldados ou será que aquelas letras representam certos conteúdos que são mais críticos e agressivos, muitas vezes, a possibilidade de criticar uma cristandade, por exemplo? Porque existem muitas letras que falam exatamente... E vamos pensar num heavy metal mais clássico lá, dizendo venha demônio, ficou repetindo essa letra em inglês. Olha, eu pensaria o seguinte, que uma pessoa que não gosta muito da cristandade e começasse a cantar isso aí,
parece que isso pode atrair essa pessoa. Não que a música tenha feito isso, mas que esse sujeito, em sua individualidade, identificou aquela música com elementos que possuem em si também. E claro que nesse movimento transformador. Então eu penso que não é necessariamente a música que faz isso, mas é um compilado, o sujeito e o objeto. A música que está externa a ele e ele, intercalando, assim. É assim que eu... E aí tá certo, é uma síntese hegeliana, basicamente. Não é o objeto durante o sujeito, não. É uma mistura, é realmente uma mescla. E quando a gente olha, por exemplo, para o Satanic Panic que teve lá nos Estados Unidos, em relação a todas essas coisas envolvendo o demônio, meu Deus, você vê que a maioria das pessoas utilizavam aquilo de fato para tecer críticas a uma sociedade extremamente protestante, como a sociedade norte-americana, e aquilo ali era utilizado em massa, mas as músicas não faziam as pessoas criticarem o cristianismo. As pessoas que criticavam o cristianismo criaram aquelas músicas e alcançaram um público que também tecia o mesmo tipo de crítica, né? Então, a gente está falando mais de um movimento identitário, onde você vê uma identificação naquilo, então você vai até aquilo, e aquilo vai também até si e cria um reforço de um pensamento que já existe. É realmente Perfeito. esse jogo, assim. Antes da gente passar já propriamente, Bru, pode falar, e daí a gente já vai passar pro próximo, antes que a gente fique falando eternamente, né? Que eu e tu, a gente fica falando muito também. Perdão, eu esqueci a mão levantada aqui. Bom, tudo bem, então, pessoal. Então, eu vou passar aqui, ó. Então, aqui tem alguns arquétipos principais que a gente pensa quando a gente está falando de psique. Então, a gente tem ânimos e ânima, que são representações do feminino e do masculino. Lembrando, não são de gênero, tá? Elas são representações, por exemplo, feminino não quer dizer mulher, e masculino não quer dizer homem. Feminino, então, são características da nossa experiência enquanto espécie, que são associadas a certas características mais dóceis, mais amenas, mais possíveis. E vice-versa, o masculino. Então, são arquétipos, conceitos, tá? Depois a gente tem ali o self, que é propriamente essa integração, a união, que é a centralidade da psique. Você tem lá o self como a própria concepção do processo de individuação, então uma representação dele. Depois a gente tem a persona, que é essa máscara social que a gente utiliza, associada ao ego. E, naturalmente, a sombra, que são uma série de instintos, conteúdos, que normalmente eu diria que, assim, são incompatíveis com a imagem que o ego tem de si mesmo. Eu diria isso. Melhor forma de vocês compreenderem nesse momento. A gente fez uma série de oficinas só sobre a sombra, tem muitos slides disponíveis, a gente fez cerca de 7 oficinas só sobre a sombra e sobre formas como ela afeta o sujeito, neurose, etc. Mas a gente não vai se ater nisso agora, tá bom? Só para vocês terem ideia que quando a gente está falando de musicoterapia, a gente vai ponderar que essas estruturas são afetadas. Então, vamos supor uma coisa bem bobinha, um exemplo bem exagerado, assim. A pessoa tá lá escutando uma música, assim, que tá falando sobre colocar um batom, ficar dançando bem feliz, cozinhar, sei lá. Vamos pensar assim, o quanto que essa música... o quanto que essa música mexe com um conceito mais dócil, o quanto que essa música afeta e pode atrair pessoas com essa característica e pode repelir pessoas que não têm essas características, tá? Então, assim, claro, vocês podem acessar tranquilamente. E, Delvane, fica bem à vontade. Lá no nosso grupo a gente tem os slides. Essas gravações ficam disponíveis para vocês. Então, elas são totalmente gratuitas. No nosso grupo, no WhatsApp, elas estão acessíveis lá no nosso Drive, tá bom? Então, assim, pessoal, vocês veem quanto a música vai ser um reflexo. Então, o sujeito vai olhar como olha para si mesmo. A arte é assim. Então, muitas vezes, ele esquece o artista e olha para a arte como um espelho. Ele desgosta da arte porque tem coisas nele, referente à sua sombra, que ele não gosta nem dele mesmo, que ele reprime. Quando ele vê aquilo, ele pensa, asqueroso. Cozinha, batom, não gosto. Entendeu? Então, por exemplo, é um exemplo bem bobinho, só para vocês terem ideia. Desculpa, é que cozinha não deu. Cozinha me pegou. Foi maldade. Cozinha foi maldade. Pode falar, Zé, fica à vontade. Gente, eu tenho uma pergunta, porque assim, faz muito tempo
eu vi um vídeo de um músico chamado Bobby McFerrin, tava ele numa palestra com outros neurocientistas. Ele é um músico genial, ele é um multi-instrumentista, enfim, ele lançou aquela musiquinha Don't Worry, Be Happy, sabe? Aham. Bombou no início dos anos 90 e tal. E o cara é um puta músico excelente, assim, genial mesmo. Na palestra, ele faz uma experiência com a plateia. Ele vai para frente do palco e ele começa a dar pulinhos para o lado, pedindo para que a plateia cante as notas de acordo com conforme ele vai para a direita mais altas, conforme ele vai para a esquerda mais baixas. E ali, nesse exercício, fica evidente que a plateia usa instintivamente a escala pentatônica. São escala de 5 sons. E sem qualquer tipo de orientação, sem qualquer tipo de pauta, ele não dá não dá nenhuma linha de instrução. E só pelo movimento dele, a plateia consegue cantar junto, né, interpretando os intervalos dos pulinhos. E aí acaba, como músico, né, ele vai harmonizando em cima disso, vai cantando uma melodia em cima. Fica muito legal, é um vídeo bem bacana, deve ter, sei lá, uns 7 minutinhos, vale a pena, tá no YouTube. Isso ele usou para demonstrar que a gente carrega essa, como é que eu posso dizer? Essa linguagem melodiosa, de certa forma, de uma forma bem inconsciente. Tipo, foi o que ele usou na palestra para ilustrar isso. E que se a gente for exposto, por exemplo, para um campo harmônico X, a gente naturalmente, mesmo sem ser músico, mesmo sem ter contato com expressão musical, vai acabar se expressando dentro daquelas notas ali, dentro da sequência da pentatônica. E aí a pergunta era a seguinte: se existe, então, como eu acredito que exista, né, uma forma a priori da linguagem, como eu acredito que a gente vem com ela de fábrica, fica a pergunta, isso também ocorre com a música? E se sim, ocorre com a música, isso faz parte da musicoterapia analítica? A gente busca música nesse núcleo, Estou curioso. Então, Moser, eu voltei para esse slide que falam os princípios da musicoterapia analítica, e a gente considera muito os estudos dos etnomusicólogos, tá? E eles, naturalmente, não somente a musicoterapia analítica, mas os etnomusicólogos buscam o quê? Eles buscam formas a priori, eles buscam, então, essa psicologia primitiva que Jung buscava. O que é esse termo, psicologia primitiva? É um termo que eu particularmente não gosto, tá? Mas ele pode ser associado ao quê? Aquilo que é primordial, forma primordial, arquétipo. Então, essa forma a priori, a princípio, que se repete na experiência humana. Naturalmente, tem muitos estudos dos etnomusicólogos que relatam, então, que a música faz parte da experiência humana mais primitiva, tanto quanto a linguagem. Então, em associação direta. Eu vou até deixar disponível para vocês alguns desses artigos, tem uns bem legais. Tem uma tese que é do Laboratório de Música da USP, que fala justamente sobre isso. Ele é bem interessante, ele traz, então, essa ideia de que, paralelo ao desenvolvimento humano, a gente tem o desenvolvimento da música, essa tendência à melodia, aos acordes, enfim, daí tem várias associações, tal como Jung faz, a associação dos arquétipos, por exemplo, mitologias, como mitos diferentes, símbolos diferentes se replicam, aparecem em diversos lugares diferentes do mundo. Também músicas diferentes, com um teor muito semelhante, são desenvolvidas em culturas diferentes. E é claro que elas têm suas peculiaridades, assim como a língua, por exemplo, tem suas peculiaridades, mas existe aquele movimento para além, como a própria linguagem, a música em si, a musicalidade. Então, vou deixar disponível para... Imagino que vai expandir a tua ideia, responder as tuas questões com relação à musicoterapia analítica, tá? Mas é bem por esse caminho. Uma busca por respostas que é arquetípica. Uhum.
Tá certo, valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, peraí. Passamos aqui. Então, aqui tem um texto do Barcelos que eu trouxe, tá? Que é um musicoterapeuta analítico. E ele fala o seguinte: a musicoterapia, por ser uma área de encontro multidisciplinar, permite que diferentes perspectivas teóricas possam se entrelaçar com seu elemento principal, a música. Então, é isso que eu falei lá no início. Musicoterapia não está restrita a uma única abordagem. Então, você pode ser, por exemplo, um professor musicoterapeuta, você pode ser um filósofo musicoterapeuta, você pode ter a sua formação base que for e se especializar na musicoterapia, nesse movimento que é a música. É que nem a briga da linguagem. Tem muita gente que quer, nós queremos a linguagem como objeto de estudo. Aqui a música também ela é partilhada, ela é multidisciplinar entre várias áreas, que tem, então, diversos propósitos diferentes. Quando a gente fala de musicoterapia, naturalmente a gente utiliza ela como recurso terapêutico, como o nome já é bem intuitivo, mas em diversas perspectivas teóricas, como a psicologia analítica. Mas existem outras perspectivas de musicoterapia que não analíticas, que é o que a gente está tratando aqui hoje, certo? Então, assim, se alguém gosta muito de música, por que não ser também um musicoterapeuta? Fica aí o questionamento, procurem sobre, é uma área interessante de estudar. A gente vai deixar disponíveis vários materiais para que vocês possam acessar. Deixa eu ver. Bruno, pode falar, por favor. Sobre a questão da repressão das músicas que estão fora do que está no nosso consciente. Tem uma coisa que eu me identifico muito, é que eu não consigo ouvir durante muito tempo o mesmo gênero de música. A partir de um tempo, aquele certo gênero de música não, tipo, me incomoda ouvir ele por muito tempo e eu tenho que trocar. Eu sempre fico variando entre gêneros de música. E eu queria entender por que isso acontece. Olha, aí de novo a gente vai para o campo da subjetividade. Eu não vou te dar uma resposta, tá, adequada. Por quê? Eu posso até te dar uma série de explicações, e essas explicações até fazerem sentido, mas pode ser que elas não sejam nada a ver com a tua experiência individual. Então, assim, dentro da tua experiência individual, do Bruno, o que leva o Bruno a fazer esse movimento? Esse movimento aparece em outras esferas da vida? Esse movimento aparece nos relacionamentos ou não aparece? Esse movimento, então, ele é replicável? Ele afeta? Ele diz o que sobre ti? Então, é muito essa questão da análise. E levem isso todos vocês, que quando a gente fala de psicologia analítica, a gente fala também da análise subjetiva, apesar da gente não desconsiderar o objetivo, é claro. Mas não existe um livro de receitas. Se você faz isto, então logo é aquilo. Perfeito. É como eu já disse aqui em algumas reuniões, né? A psicanálise nasceu como psicologia profunda. Exatamente por isso. Porque ela se aprofunda no sujeito. Da mesma forma que todas as reuniões de sonhos que nós tivemos até hoje, nós sempre começamos dizendo a mesma frase. Não há como interpretar o sonho sem o sonhador. Gente, isso vale para tudo, em toda psicanálise, inclusive, né? Nem só na psicologia analítica. Qualquer psicanálise, se for estudar a psicologia arquetípica do Hillman, for estudar a psicologia profunda do Freud, qualquer coisa que tu for estudar que for psicanálise, tenha certeza, você precisa da parte subjetiva, você precisa do sujeito. Não é impossível a gente entregar respostas para questionamentos tão fundamentais da psique de um único ser. Porque, né? É difícil. Ocorre. Mas assim, o que eu vou dizer para vocês? Estamos quase chegando na parte agora prática. Sim, finalmente, não foi apenas culpa minha e do Airan, vocês também foram falando muito, hein? Mas assim, só para dizer para vocês, nessa prática serão suscitadas mais perguntas do que respostas. E isso é importante, porque é isso que a gente quer, que o sujeito tenha a capacidade de questionar a si mesmo, de verificar, o que isso está fazendo aqui? Por que isso está aqui? Então, a gente traz o benefício da dúvida a vocês, o benefício do questionamento, para que vocês possam, então, analisar, observar a si mesmos de uma maneira mais abrangente, porque esse é o objetivo da psicologia analítica. É para isso que serve a individuação, para expandir o campo da consciência. Tá? Considerando a LAPEN, então, esse laboratório de neurolinguística, eles fizeram um estudo bastante interessante com pessoas com Alzheimer.
É claro que eles têm vários estudos diferentes, mas associado à musicoterapia. Esse estudo foi bem interessante, eles utilizaram imaginação ativa e depois uma sequência de quatro experiências básicas com a musicoterapia analítica. E a gente vai fazer 3 delas hoje, tá? A gente não vai fazer a quarta, porque ela demanda muito tempo, mas as outras a gente vai fazer. Eles dizem que é muito melhor que você concilie essas 3 experiências, essas 4 experiências. Mas se fizerem, por exemplo, 2 ou 3, tudo bem, porque o benefício também será observado. Então, assim, passa... Ai, eu ia dizer passa. É, eu mesma. Passe, Daiana, por favor, passe. Então, os 3 movimentos que a gente vai fazer, base, são audição, improvisação e recriação, tá? O que é isso, basicamente? A audição é o mais simples. A partir da imaginação ativa, a gente vai preparar vocês a partir da imaginação ativa para conseguir, então, conduzir vocês essa imaginação enquanto escutam uma música. Então, vocês escutarão essa música e serão conduzidos à continuidade dessa imaginação ativa, tá bom? Imaginação ativa é somente uma exploração pela psique de vocês, uma exploração pelos conteúdos simbólicos, porque a gente já sabe que o psiquismo é simbólico. Depois a gente vai para uma prática que eu acho muito legal, que é a improvisação. A gente vai ter a oportunidade de improvisar uma canção, tudo bem? Isso vai ser individual e vai trazer à tona muitos conteúdos também. Existem 2 formas que a musicoterapia analítica fala sobre isso, que é tanto com e sem melodia, tá? No caso, a gente vai utilizar a presença melódica e vai criar a letra, certo? Quer dizer, cada um de vocês. E isso vai trazer à tona muita coisa de vocês também. Traz à tona muita coisa relacionado àquele que cria. O processo criativo é indissociável daquele que o cria. Porque apesar de não ter a ver com seus conteúdos conscientes, pode evocar seus conteúdos inconscientes. Seus conteúdos do inconsciente coletivo, que também está articulado consigo mesmo. E terceiro, que eu espero que dê tempo, é a recriação. Essa prática é muito comum na criação de paródias. Então, a gente vai escutar uma canção e vai tentar recriá-la. É o exercício subjetivo de refazer algo, certo? E, naturalmente, o quarto que a gente não vai fazer é a composição. A composição parte do zero. Então, a criação de melodia, de letra, de tudo. Não vai dar tempo e também nem, às vezes, a técnica que a gente precisa aqui, os instrumentos, se for necessário. Alguns poderiam fazer criar uma só batendo. Fazer uma partitura nem é um pouco fácil. Não. Aqui, a única partitura que eu já fiz na minha vida foi de bateria, que não é uma das mais complexas, e eu demorei meses para poder construir ela. Então, assim, pessoal, infelizmente vamos ficar devendo essa quarta parte. Justamente, pessoal. Então, assim, antes da gente partir para a prática, eu quero perguntar para vocês. Nós vamos entenderemos a arte a partir da história pregressa, a história anterior do artista? Então, a gente vai entender a arte a partir dessa história anterior do artista? Sim ou não? Ou, enfim, podem responder. Eu acho que não, eu não acho que seria o ideal, não. Eu acho que o ideal seria que a gente entendesse a arte a partir dela em si. Quando a gente busca pela biografia do artista, a gente já dá um tom, a gente já dá um pano de fundo, a gente já dá toda uma série de informações que, de fato, não necessariamente pertencem àquele quadro, àquela música, ou aquele... Apesar de que isso é bem legal, é bem bacana, porque a gente descobre muitas coisas e a gente ressignifica, às vezes, o próprio objeto artístico. Mas De essa é só a minha fato. opinião. De fato. Então, o que a gente tem? Jung fala o seguinte, pessoal, trouxe um trecho do próprio Jung para dialogar com a gente aqui, porque eu não poderia deixar de citar o nosso ilustre Jung, né? Ele fala o seguinte: com relação à obra de arte, é supérfluo investigar o condicionamento prévio a que estão sujeitas todas as pessoas em geral. É preciso perguntar pelo sentido da obra. Então, ele não pensa que a gente tem que condicionar uma obra através da história pregressa, mas compreender, então, os aspectos de significação daquela obra. E quando a gente fala de significação da obra, a gente fala de jornada arquetípica, arquétipo em si, a gente fala da integração com o inconsciente coletivo, ou seja, como essa obra educa o externo,
o que essa obra fala ao sujeito que interage com ela. E é claro que existe uma parte dedicada ao estudo do artista, da interação do artista com a sua própria criação. Isso não é invalidado de maneira alguma. É Essa porque eu acho parte que é sempre bom a gente ter noção que, gente, obras artísticas são produtos extremamente multifacetados. E é cada caso é um caso. É porque muita gente fica, não, eu quero separar obra artística de biografia. Isso não dá. Você não consegue separar, porque o autor e a obra, no final das contas, são, entre aspas, uma coisa só. Mas, ao mesmo tempo, eu quero analisar a obra somente pelo autor, somente pelo que ele fez. Isso também não dá, são dois extremos. Nós não podemos cair em nenhum dos dois extremos. extremos Existem são casos em perigosos. que a biografia pode ser ótima para poder trazer pontos, coisas, mas você não pode sustentar uma análise somente pela biografia. Então, é sempre bom nós termos uma noção que nenhum dos extremos são bem-vindos. Nenhum deles. Nós não podemos cair nesse maniqueísmo de, não, o autor e a obra não tem nada a ver uma coisa com a outra, você não pode interligar os dois, a obra é uma coisa completamente independente, sendo que ela é fruto de um psiquismo, é fruto de um tempo, é fruto de um período, e ela sempre vai ter total ligação e relação com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela é, sim, um objeto próprio. Ela é algo por si só e você não precisa do autor para definir o que ela é. Autor não é sinônimo de autoridade. É uma frase muito boa que eu acho ótimo sempre frisar ela. Muito bom, pessoal. Isso é excelente justamente porque é o que a gente busca na psicologia analítica, integração. Então, nem esse objeto sendo supremo e nem o sujeito sendo supremo, mas a integração entre eles. Quando a gente está falando de musicoterapia analítica, na verdade, práticas analíticas no geral associadas à arte, esse trecho do Gaillard, ele é muito importante, porque ele traz Você já deve conhecer a música Let It Happen. Let It Happen, né? Ai, Uhum. como é que é o nome da Do banda? Tame Gente, Impala, do Tame Impala. exatamente, aquela música muito divertida, enfim. Então, deixa acontecer. Então, o que é essa terminologia? Quer dizer que, muitas vezes, você não precisa aplicar o julgamento. A gente quer evocar espontaneamente a reação do sujeito. A espontaneidade é muito importante quando a gente está tratando de inconsciente. Por isso mesmo que deixa acontecer. Não fique, por exemplo, pensando, pode ou não pode, tá certo ou errado. Não. Apenas permita a evocação desses conteúdos à sua consciência, deixe que sejam articulados. É basicamente isso que quer dizer. Tá? Porque quando a gente começa a julgar muitas coisas, dizer, será? Será que é isso mesmo? Daí você começa a utilizar justamente a sua capacidade egóica, a sua judiciação consciente. Tá? E não é esse o nosso intuito primordial. Tá. Então, assim, pessoal. Tá, aqui eu botei mais um negócio, mas a gente não vai ficar se atentando a isso agora. Então, eu negligenciando minhas próprias falas, tudo bem. Se sou eu posso me negligenciar, desde Exato. que tudo bem. A gente vai partir para a primeira música. Eu vou colocar ela. Mas antes, no entanto, da gente partir para essa música, eu vou propor a vocês um exercício de imaginação ativa, tá? Eu já ia tirar aqui. Como que vai funcionar esse exercício? Vocês vão deixar o chat por um instante, naturalmente quem está aí, vocês vão fechar os olhos, vocês vão ficar tranquilos, tá bom? Então, assim, porque eu vou conduzir vocês à imaginação ativa. Vocês só vão permitir que a imaginação de vocês flua. Eu vou dar só o início. Depois, eu vou colocar a música. Quando eu colocar a música, vocês permanecerão com os olhos fechados, permitindo que a imaginação de vocês flua junto com essa música, tá bom? Então, assim, basicamente isso. É muito simples. Então, eu vou conduzir vocês inicialmente. Não se preocupem, vocês estão fazendo um exercício imaginário. Então, a gente está explorando os símbolos imaginários. A imaginação é um conteúdo muito importante para análise psíquica, tá? Então, começa aqui com uma imaginação direcionada e depois eu vou soltar vocês caminhando, andando sozinhos na bicicleta com a música, tá? Mas se concentrem, fechem os olhos, fiquem tranquilos. Então, primeiramente, a gente vai respirar agora. Vamos respirar, fecha os olhos e respira fundo. Inspira e expira.
Inspira. E expira. Sente bem os braços, coloca os braços para trás. Sente bem o corpo, se espreguiça. Tá tudo certo. Você tá calmo, tá só você aqui. Então, senta bem, sente bem, mantém os olhos fechados. Agora você vai sentir que está em algum lugar. É um lugar muito importante. Podem aparecer vários lugares, pode aparecer muitas coisas, mas existe um lugar específico que você precisa se concentrar. A partir desse lugar, você vai olhar para o chão, você vai olhar para o lugar ao redor. Estranhamente, nas suas costas, tem algo. Algo que suscita medo, emoções fortes, algo que não devia estar ali. Algo que vocês não gostam, algo que desagrada, que traz desafeto. E isso gradativamente vai se aproximando, mas é muito desconfortável. Não é algo bom. É como se fosse uma oposição ao que vocês são. Então, vocês vão interagir com este outro que está ali. O que é essa coisa? Se concentrem e não percam de vista. Podem retornar para cá, podem abrir os olhos,
Então, assim, antes que vocês percam, caso tenham elementos importantes, interessantes, anotem imediatamente isso. É bem importante fazer esse movimento. Opa. Então, assim, o que a gente fez agora? A gente fez a primeira parte. Normalmente, é comum sensações de desconforto. Aí a gente vai considerar particularmente o critério da música. Tá dando eco, pessoal, em algum microfone. Mas, assim, vocês conhecem essa música? Ela é dança macabra, traduzida. Essa música tem uma história. A gente já conversou uma certa vez, se não me engano, sobre a história dessa música. Mas por que que ela evoca tantos sentimentos negativos? Porque ela foi inspirada naturalmente na noite de 31 de outubro, em que os mortos saem para dançar. E eles dançam a noite inteira com os vivos. Então é uma valsa macabra, de fato, é uma dança macabra, que evoca, então, essa sensação de angústia. Não é incomum que, a partir disso, a gente tenha trazido à tona muitos sentimentos angustiantes. Só que a forma como cada um traz essa angústia, ou se é que traz angústia, será distinta, será diferente. Então, vocês podem até anotar para a gente dar uma conversada sobre isso agora. É claro, eu não quero que vocês descrevam detalhadamente o que aconteceu, tá? Porque a gente não teria tempo para isso. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês brevemente digam sentimentos que trouxeram, alguma surpresa, enfim. Por favor, pessoal, sem narrar tudo o que aconteceu, porque eu sei que a imaginação ativa ela é bem extensa, ela tem vários elementos, e quando a gente vai falando coisa por coisa, a gente perde o tempo da oficina, tá bom? Aguinaldo, pode falar, por favor. Antes do Agnaldo começar a falar, eu só vou dar um acréscimo. Olha, pessoal, geralmente nós damos esse aviso e ainda assim, infelizmente, eu sei que acontece, é normal. As pessoas vêm e ainda descrevem detalhadamente tudo. Sim. Então, dessa vez, para que mais pessoas possam falar, quando isso acontecer, a gente vai dar uma interrompida, tá? Geralmente a gente não faz isso, mas é porque a gente quer dar a oportunidade de mais pessoas poderem falar Isso. e tudo mais. Então, a gente vai dar uma interrompida. Então, por favor, não se sintam ofendidos, gente. É só para que o pessoal possa falar. Pode Não, falar, Aguinaldo. o ideal é que a gente respeite essa proposta. Naturalmente, depois lá no grupo vocês podem colocar em detalhes. É muito bom anotar em detalhes. Lembrando, a ideia é trazer mais questionamentos a vocês sobre si, sobre as angústias, sobre as experiências de vida e etc. Aguinaldo, pode falar, por favor. Esse processo de artista é muito legal, que foi sustentado na imaginação ativa. E logo antes de você falar, trazer algo provocativo, algo ruim, já veio. Na hora já veio. Então, antes mesmo de falar, traz algo ruim, já veio algo ruim para mim. Então, todas essas coisas vieram e ficaram coisa ruim. Veio uma sensação de ânsia muito grande, assim. Nossa, eu fiquei com uma ânsia na garganta, assim, que eu nunca tinha sentido, assim, ou a imaginação ativa inteira, e fiquei com uma zonzeira, assim, na cabeça, mas foi um processo de artista muito legal, que você não coloca tampão na sua imaginação e só deixa fluir. Foi muito legal. Muito legal, Aguinaldo. E assim, ó, vou te dar uma sugestão, tu que eu sei que é artista, escreve, canaliza, joga isso para a produção artística. Porque esse desconforto, esse sintoma de conversão que você sente, vem também da não verbalização, da não significação daquilo que se sente em muitos conteúdos. Então, dá voz, dá verbo a isso, dá música a isso, cria a partir disso, tá? Aproveita para fazer isso e, se possível, manda pra gente, é claro, a gente vai adorar ver isso em forma de poema, de música, de desenho, do que for. Tá. Alguém mais pediu para falar? Opa! Bru, pode falar. Então, assim como ele, antes de você falar, eu já tinha feito um movimento, eu comecei a correr antes de você falar, tipo, pra coisa ruim aparecer atrás de mim. E durante essa corrida, eu parei quando você falou que ela ia se aproximando. E eu senti bastante medo. Senti medo, eu senti raiva depois do medo. Depois eu fiquei paralisado e fui abraçado por essa sombra. E eu fiquei surpreso
com a revelação dela. E no fim eu até que senti uma paz. Interessante o processo, então, de tentativa de tornar, então, uma tentativa de catarse, né? De tentar algum ponto de esvaziamento. Muito interessante isso. Aproveita para escrever a esse respeito também. Natan, pode falar. Natan? Não. Edu, sim, pode falar. Então, quando eu fui fazer imaginação, teve muita coisa acontecendo, muito caos, muita catástrofe, mas eu vou resumir um pouco. Né? A minha sombra, ela era uma barata, sei lá, tipo, esse monstro que tava me atormentando era uma barata que parecia com aquela lá do livro do Kafka, que, se não me engano, é Metamorfose. E daí, essa barata ficava andando pelo meu corpo todo, e daí ela tava me sujando muito, e daí eu comecei a chorar, eu comecei a ter umas crises, comecei a querer incinerar meu corpo, né? Até aí tudo bem, quer dizer, não tão bem assim. Aí beleza, eu comecei a fazer um monte de. Só que aí eu falei, eu vou usar essa barata pra alguma coisa. Aí eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu fiz uns shows com ela, e aí a gente cantou a música lá da barata, lá da galinha pintadinha, a gente fez muita coisa, mas ela sempre vivia me sujando, ficava atacando lama em mim, ficava cuspindo em mim, muito estranho. Foi basicamente isso. Bem interessante. Então, assim, isso vai relembrar vocês de alguns processos que a gente já fez anteriormente, que é o processo da expansão. Então, ampliação da imagem arquetípica, ampliação do arquétipo. O que é isso? Vocês devem lembrar que a gente fez esse processo na oficina do sonho. Como que a gente faz isso? Livre associação, por exemplo. Então, vai pegar essa barata, mentalizar ela e ver a sequência de palavras que vão vindo à mente. Vai indo, vai escrevendo, para tentar identificar a que experiência individual isso se relaciona, a que, no psiquismo, por exemplo, do Eduzinho, o que é essa barata? Por que ela está ali? Por que ele tenta, então, ficar angustiado? Que angústia é essa que ele tenta tirar, que ele tenta canalizar, que ele tenta transformar, mas sempre está ali? Então, é um processo individual de ampliação dessa imagem arquetípica que ele precisa passar, por exemplo, para conseguir compreender melhor. Porque muita coisa está em volta. Ah, Natan, imagina, obrigada, Eduzinho. Pode falar, Natan. Eu viro agora? Agora sim. Meu Deus, o meu áudio começou a falhar aqui. Não estamos ouvindo nada, Natan. Deus, agora consegue me ouvir? Agora sim. É o fone dando câncer aqui. Eu achei interessante porque bateu um misto de sentimentos, muitas emoções ao mesmo tempo. No mesmo tom que dava dando sentimento de não sei, um sentimento, mas uma sensação angustiante, dava um tom de alegria e com o jeito da música, sabe? O tom, entende, dançante dela. E vou mandar no grupo a percepção que eu tive, mas é algo muito interessante que você consegue misturar esse misto de angústia com alegria e vira uma fusão muito interessante. É o que eu queria falar. Isso é bem legal, porque parte de algo que a artista quis transmitir. Então, essa composição, ela vem de um poema, naturalmente, ela foi inspirada nesse poema que eu comentei com vocês, sobre esse 31 de outubro, essa dança dos mortos, etc. E a artista queria transmitir a alegria associada ao macabro, à morte, ao assombroso, ao sinistro. Então, essa repetição aparece. O Bruno tentando fazer essa conciliação, agora o Natan sentindo ao mesmo tempo a angústia com essa alegria. Isso é bem interessante de se refletir, porque a individuação aponta para este caminho, integrar coisas que aparentemente são irreconciliáveis. Agora sim, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma outra atividade que é bem legal, tá? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, vai ser desafiadora, mas o que vai ser? Vocês vão escutar uma música clássica, vai ser Beethoven, tá? É Beethoven que eu separei? É Beethoven, tá? Vocês vão escutar essa música e vocês vão criar uma letra em cima dela. Permitam que a melodia, que a letra venha surgindo na mente de vocês enquanto vocês escutam, então, essa música, tá bom? Então, criem de maneira melódica, só deixem fluir, não se preocupem com o critério estético, em como vai parecer, apenas vão anotando. Então, separem caneta, papel, o que vocês tiverem aí para anotar, enquanto vocês escutam essa música que eu vou colocar agora. Então, eu vou dar um minutinho para vocês se separarem isso para vocês poderem escrever.
tá bom? Eu já vou separar isso aqui, ó. Já vou compartilhar a tela. Tá aqui, então. Preparados, pessoal? Tudo certo? Então, vocês vão agora ser esses compositores dessa letra. Bom. Me avisem quando estiverem vendo a tela. Ih, não, anúncio. Não, eu não quero que vocês façam nada com base em anúncio, gente. Não. Os anúncios são ótimos para a imaginação ativa, pessoal. Realmente Muito são bons. ótimos. Sempre um pouquinho questionáveis. Tudo bem. Aqui, ó. Vamos começar então, ó. Se concentrem, olhem para o papel de vocês, se concentrem em escutar essa música. Enquanto vocês escutam essa música, vocês vão anotando a letra. Se concentrem como se houvesse um canto nessa música, tá bom? É isso que vocês vão focar agora. Combinado? Então, vamos escutar a música, escrever como se houvesse um canto ali. Vamos começar agora. Então, preparem aí o papel, caneta para anotar isso aí e vamos lá.
Olha, eu tô bem ansiosa para ver os resultados de vocês, mas antes disso eu gostaria de contar uma coisa, que assim, muitos podem ter naturalmente sentimentos mais melancólicos. Diferentemente da outra que evoca muito mais medo, essa dualidade, essa é a cantata 156, tá? Ela é uma cantata de Bach. Eu até tinha falado que era Beethoven, mas é de Bach. E ela é literalmente uma canção para alguém que está à beira da morte. Então, é como libertar alguém de seus próprios pecados e dizer: olha, tudo bem, você vai morrer, mas você está livre, você está bem. Então, é uma canção que carrega esse teor de morte. Vocês viram que as duas carregam o teor de morte de uma forma diferente. Então, os tons menores, ali você pode perceber, é mais calma essa música. Então, ela naturalmente, a tendência é que as letras de vocês se tornem muito mais melancólicas, que elas sejam mais tocantes, que elas sejam mais calmas, e quem sabe se relacionem com o intuito do compositor, porque a composição, ela carrega os elementos de sua significação em sua história, como essa cantata 156, tá? Então, olha só. Pode falar, Natan, por favor. Sobre a morte, nessa questão dessa música, achei muito interessante. Não vou falar a letra porque não sei se vai dar tempo e vai impedir de outras pessoas falar também. Só que eu achei muito interessante. É igual essa ideia, tipo assim, de se conformar com a morte. É igual aquela música do Pink Floyd, The Great in the Sky. Aquela música é uma obra-prima que fala sobre isso, sobre a morte também. E eu achei muito interessante porque ela traz essa sensação, tipo assim, cara, se conforma, você vai morrer. E quando você se conforma, traz esse som melódico, assim, de, aceitei, enfim. Eu achei muito interessante. É Muito bom, verdade. é isso mesmo. Muito bom, Natan. E assim, pessoal, como o tempo já foi bastante, o que a gente vai fazer? A gente não vai na experiência individual de cada um sobre isso. A gente vai deixar que vocês coloquem lá no grupo. Lá no grupo vocês vão colocar as letras que vocês elaboraram. É muito legal compartilhar, até para ver semelhanças. O Eduzinho fez uma poesia. É normal que saiam, por exemplo, textos mais poéticos. Isso acontece bastante, porque a música, então, ela está intrinsecamente relacionada às outras artes. Então, coloquem lá, coloquem sensações, escrevam, compartilhem, comentem uns dos outros, tá? Isso é bem legal. E, por enquanto, a gente já vai agora ir para a finalização da oficina, certo? Então, na semana que vem, a gente vai começar uma oficina mais densa, que é a oficina de individuação, que tem uma carga mais extensa, que vai durar cerca de 3 semanas. Então, a gente vai 3 edições, é o que a gente pretende fazer da individuação, assim como a gente fez dos sonhos. Essa aqui é uma pausa hoje, uma oficina prática, pausada, né, mais tranquila, mais prática mesmo. Mas a gente espera muito suscitar questões em vocês. Essa experiência de pensar, de refletir, de falar, de verbalizar. E eu recomendo a todos, tentem verbalizar, tentem transformar os sentimentos, as emoções, as imagens em algo. Fixem, por exemplo, alguma imagem especial causou angústia na imaginação, foquem nessa imagem. Desenvolvam, pensem sobre ela, apliquem livre associação e vão chegando a algo. Questionem as experiências pessoais relacionadas àquela imagem. Tentem ampliar isso, comentem no grupo, falem, e a gente está lá para ajudar vocês com relação a isso. Mas, sobretudo, a levantar questionamentos, tá? Então, muito obrigada a todos. Oi? Só uma dúvida, é que eu não vou falar sobre minha letra, não. É só que eu queria saber o nome da música, se você sabe certinho, porque eu gostei tanto do que eu escrevi que eu queria nomear o nome do que eu escrevi com o nome da música. Com certeza. O nome é Cantata 156, tá? Eu vou colocar lá no grupo, é de Bach. Eu vou colocar lá no grupo também para que vocês possam ver. Vai estar disponível nos slides, na gravação. Certo. Obrigado. Imagina. Então, assim, fiquem à vontade para comentar lá, para conversar. Coloquem a letra que vocês elaboraram, vai ser muito legal, tá? Ver isso, junto com as impressões individuais que tiveram. O certificado, vocês perguntaram, quem mandou mensagem semana passada vai receber o certificado da semana passada. E logo mais, tem que mandar o nome completo no meu privado para conseguir o certificado dessa oficina, tá bom? A gente não vai esquecer do certificado de vocês, não se preocupem. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes sai de imediato, mas vocês não ficarão sem certificado, tá bom?
Então, no mais, pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui, que participaram. Continuem participando, colocando as dúvidas de vocês, sugestões. Vocês são muito bem-vindos aqui. Vocês podem acessar as outras oficinas através do nosso Drive. Se vocês ainda não estão no nosso grupo, se tem alguém que não está, pode acessar o nosso grupo. Ele está disponível lá no link da descrição. Vocês podem até entrar no perfil do Arquétipos Anônimos, tem lá nos destaques. No destaque tem propriamente o link direto para o grupo das oficinas, tá? Então entrem lá nos destaques do Arquétipos Anônimos, caso vocês não tenham ainda o link, tá bom? Só É uma isso aí, coisinha pessoal. aqui, é que eu queria agradecer porque mostraram uma forma de fazer poesia que eu nunca tinha experimentado. Apesar que eu tinha pensado, mas não tinha feito, que é escutando um belo clássico, né? E reproduzindo palavras. E foi algo tão... É como se eu realmente escutasse as palavras que viessem à minha mente. E mesmo que não tivesse nenhumas, ou que não fosse aquilo realmente que quem fez a música realmente pensou. E é um jeito novo para mim nesse mundo da arte. Não, fico muito feliz com isso. E justamente, pessoal, além do fazer artístico, esse fazer revela muitas coisas sobre si. Então, vocês vão encontrar palavras que, por exemplo, nesse segundo exercício, vocês vão pensar, uau, como eu criei isso? De onde saiu isso? São palavras que parecem surgir espontaneamente, e elas são efetivamente espontâneas. São palavras que surgem. Vocês podem experimentar mais vezes esse exercício. Peguem músicas clássicas, elas são muito boas para isso. Eu gosto das músicas clássicas para esse exercício, não desprezando as outras, nem elevando a música clássica, tá? Mas ela é boa porque existe toda uma intencionalidade musical ali, toda uma composição que leva a isso, muitas vezes. Vocês podem fazer com outras também, tranquilamente. Mas peguem uma playlist de músicas clássicas e experimentem para esse exercício. Vocês vão gostar. Vai surgir muita coisa. Vocês vão descobrir tanto coisas sobre si, dúvidas sobre si, quanto muito material artístico também, tá? Exato. E uma coisa legal, pessoal, é que essa é uma forma mais correta de escutar música clássica. Afinal, música clássica é feita, não só música clássica, mas música erudita de qualquer um dos 4 períodos, é feito para você escutar com atenção, não para você escutar fazendo outras coisas ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, o objetivo é você escutar prestando atenção nas notas e, em cima disso, confabulando, né? Esse é o objetivo. Então, é até um bom exercício aí para a erudição de vocês. Escutar música clássica com esse objetivo. No mais, Uma muito curiosidade. obrigada. Certo, pessoal. Então, uma boa noite, um bom sábado. Descansem agora, fiquem aí com essas reflexões, tá? Boa noite. Tchau, tchau, Igualmente, pessoal. Boa igualmente, noite. boa noite. Boa noite, Bru. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Foi um prazer, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.
Bu. Bu. Ai? Como é que para de gravar? Meu Deus. Fecha a cal.